Você já parou para contar quantas coisas te causam ansiedade num único dia? O que as pessoas pensam de você? O que vai acontecer no futuro? Se vai dar certo? Se vão te aceitar? Se vão te rejeitar? Se a situação vai melhorar? Se você vai perder o que tem? A lista é interminável. E o mais curioso é que a maioria dessas coisas tem uma característica em comum: você não controla nenhuma delas. Você está desperdiçando energia mental e destruindo sua paz tentando dominar o que nunca esteve nas suas mãos. Bem-vindo à Forja da Vontade. Hoje vamos falar sobre a divisão mais importante que a filosofia já produziu. Aquela que, quando você compreende de verdade, corta a raiz de quase toda a ansiedade humana. Epicteto nasceu escravo. Teve sua perna quebrada pelo próprio dono, segundo alguns relatos, deliberadamente. Não tinha posses, não tinha cidadania, não tinha liberdade física e se tornou um dos filósofos mais influentes da história. Por quê? Porque aprendeu mais cedo do que qualquer pessoa uma verdade que a maioria dos homens livres nunca entende: que a liberdade real não tem nada a ver com as circunstâncias externas. Tem a ver com uma única distinção que ele colocou na abertura do seu manual com uma clareza que corta qualquer justificativa às coisas que há no mundo. Umas estão em nossa mão e outras não. Em nossa mão estão a opinião, o apetite, o desejo e o aborrecimento. Numa palavra, todas as obras que são nossas. Não estão em nossa mão o corpo, a fazenda, nem a honra, nem o senhorio em efeito, nenhuma das que não são obra nossa. Duas categorias. Tudo que existe na sua vida cabe em uma delas, e qual você habita determina se você vai viver em ansiedade ou em paz. Mas Epicteto não se limitou a fazer a distinção. Nos seus discursos, ele foi mais fundo, explicando por que os deuses construíram o mundo dessa forma. Ele escreveu, e isso é quase impossível de ouvir sem parar, que os deuses fizeram depender só de nós o mais poderoso de tudo e o que domina o restante o uso correto das representações mentais, enquanto o que está além de nós não depende de nós. E então ele colocou na boca de Zeus uma explicação que é ao mesmo tempo humilde e libertadora. Epicteto: se tivesse sido possível, teria feito teu corpinho e tua aziendinha livres e sem obstáculos. Mas na realidade não é teu, não te esqueças, é barro habilmente amassado. E já que não pude fazer aquilo, dei-te uma parte de nós mesmos, a capacidade de impulso e repulsão, de desejo e de rejeição, e em poucas palavras, de te servires das representações. Se cuidas dela e cifras nela o teu bem, nunca encontrarás obstáculos, nunca esbarrarás em dificuldades, nunca te angustiarás, nunca farás reproches a ninguém, nunca adulares a ninguém. Lê isso de novo. Nunca te angustiarás. Essa não é uma promessa vaga de bem-estar, é uma lei. Uma lei que só se ativa quando você para de buscar o bem onde ele não pode estar nas circunstâncias externas e começa a buscá-lo onde ele sempre esteve disponível, no uso que você faz da sua própria mente. E o manual confirma essa lei com uma das frases mais poderosas de toda a filosofia: perturbam aos homens não as coisas, senão a opinião que delas têm. A morte em si mesma não tem nada de temível. Se o tivesse, também Sócrates a teria por terrível. Mas Sócrates não a teve. Isso destrói completamente a lógica com a qual justificamos nossa ansiedade. Dizemos: estou ansioso por causa disto ou daquilo. Mas Epicteto diz: não, você está ansioso por causa da opinião que formou sobre isso ou aquilo. A coisa em si não tem poder sobre a sua mente. O poder que ela parece ter foi dado por você através do juízo que fez dela. E porque o juízo é seu feito por você, dentro de você ele pode ser examinado, questionado e, quando necessário, corrigido. Isso é o que significa dominar a mente: não impedir que as coisas aconteçam, mas recusar-se a dar às coisas o poder de te destruir internamente. Nos discursos, Epicteto desenvolveu isso com um exemplo que vai direto ao ponto sobre como a ansiedade funciona. Ele disse: nos angustiamos porque admiramos os objetos dos quais podemos ser privados. Então, não te admires com tuas vestes e não te enfurecerás com o ladrão. Não te admires com a beleza da tua mulher e não te enfurecerás com o adúltero. Repara no que ele está fazendo. Ele não está dizendo que você não deve ter coisas. Está dizendo que quando você coloca o seu bem, a sua paz, a sua estabilidade, a sua identidade numa coisa que pode ser tirada, você se torna refém de tudo que pode tirá-la. E a ansiedade é exatamente isso: o estado de uma mente que depositou o seu bem em algo que não controla e que vive em terror constante da perda. O antídoto não é desapego fingido. É a compreensão real de que o bem verdadeiro não mora onde a fortuna pode chegar. E então Epicteto fez algo ainda mais radical. Ele aplicou essa lógica à situação mais extrema que um ser humano pode enfrentar: o confronto com o tirano. Nos discursos, ele escreveu sobre o que acontece quando o poder externo tenta dominar o homem que compreendeu a divisão.
O tirano diz: vou encadear tua perna. Aquele que estima a perna diz: não tem compaixão. Mas aquele que estima o próprio alvedrio diz: se te parece mais proveitoso, encadeia-me. E então o tirano ameaça: vou cortar teu pescoço. E o homem responde: já te disse que meu pescoço é o único que não pode ser cortado. Quando é o pescoço a ser cortado, apresentarei o pescoço. Isso não é insensibilidade. É a demonstração mais pura do que Epicteto chamava de liberdade real. O tirano pode atingir o corpo, pode confiscar bens, pode exilar, humilhar, condenar, mas há algo que nenhum tirano pode alcançar, nem o tirano externo, nem o tirano interno, que é o medo. E esse algo é o alvedrio, a capacidade de julgar, de escolher como responder, de determinar o que tem valor para você. Isso não pode ser encadeado, não pode ser cortado. Só pode ser entregue e só você pode entregá-lo. Mas Epicteto não estava apenas descrevendo um ideal filosófico, ele estava descrevendo uma prática, e nos discursos ele foi direto sobre o que é o invencível. Ele perguntou quem é o invencível e respondeu: aquele a quem nada alheio ao alvedrio tira das casilas. Isso é uma definição técnica, não poética. O homem invencível não é aquele que nunca sofre, não é aquele a quem nada acontece. É aquele que, independentemente do que acontece fora, não perde o equilíbrio interno. Porque aprendeu a distinguir o que é seu do que não é, e trata cada categoria de acordo com o que ela merece, o que é externo, com indiferença instruída, o que é interno, com atenção total. E há ainda um aspecto dos discursos que endereça diretamente à raiz da ansiedade social, aquela que mais paralisa as pessoas hoje. Epicteto descreveu o que acontece com o homem que não fez a distinção quando se insinuam opiniões estranhas sobre o que não depende do alvedrio, como se pudessem ser coisas boas ou más. É de toda necessidade cuidar dos tiranos. O tirano aqui não é apenas o governante cruel, é tudo que você deixou ter poder sobre o seu estado interno, a opinião do chefe, o comentário do colega, o número de curtidas, o olhar de aprovação ou desaprovação. Cada vez que você entregou a essas coisas o poder de te fazer sentir bem ou mal, você criou um tirano, e agora precisa servi-lo, agradar a ele e temer a sua perda. A ansiedade social não é fraqueza de caráter, é o resultado lógico de ter colocado o bem no lugar errado, e a cura não é fingir que não se importa. É genuinamente compreender que a sua paz não depende da aprovação de ninguém, porque paz é o território do alvedrio, e o alvedrio não pode ser tocado por ninguém além de você. O manual de Epicteto tem um capítulo que sintetiza tudo isso com uma precisão que parece simples, mas carrega o peso de uma vida de prática. Ele escreve: as coisas que estão em nossa mão são, de sua natureza, livres e senhoras, sem impedimento nem embaraço, e as que não estão em nossa mão são de si, fracas, servis, embaraçadas e sujeitas, duas naturezas radicalmente opostas, uma livre por definição porque depende só de você, a outra escrava por definição porque depende de forças que você não governa. E o homem que confunde as duas categorias, que trata o que é externo como se fosse essencial para o seu bem, esse homem experimenta a escravidão não porque foi preso, mas porque escolheu habitar o território errado. Escolheu fazer da sua paz uma dependente de algo que pode ser tomado a qualquer momento. E aqui está a razão prática pela qual essa distinção liberta da ansiedade. A ansiedade é, em sua essência, o estado de uma mente que está tentando controlar o incontrolável, que está fazendo força num lugar onde não tem poder, que está gastando sua energia no território errado. Quando você compreende que o corpo, a reputação, o dinheiro, o futuro, a opinião dos outros, que tudo isso pertence à categoria do que não está em sua mão, você não precisa mais defender esse território. Não precisa mais se tenso diante de tudo que pode ameaçar essas coisas. Você pode usá-las, apreciá-las, cuidar delas como parte da vida, mas sem fazer da sua paz interior uma refém da sua continuidade. E quando você transfere toda a sua atenção para o único território, que é verdadeiramente seu uso das suas representações, a qualidade dos seus julgamentos, a direção das suas escolhas, descobrirá que esse território ninguém pode invadir. Não a crítica, não o fracasso, não a doença, não a perda. Nada do que vem de fora. Epicteto terminou o primeiro capítulo do seu manual com uma instrução que é ao mesmo tempo um diagnóstico e uma cura. Mas antes de chegar lá, existe ainda uma passagem dos discursos que ele usou para ilustrar como se parece a liberdade real em ação, e ela é desconcertante precisamente porque contraria tudo o que esperamos. Ele contou a história de Agripino, um homem que estava sendo julgado no Senado, sua vida e liberdade em jogo, e quando alguém veio avisá-lo, ele respondeu: já é a hora quinta, vou ao ginásio.
Enquanto estava no ginásio, outro chegou com a sentença: foste condenado ao exílio. E ele perguntou: ao exílio ou à morte? Ao exílio. E as posses não foram confiscadas. Então vamos para Aricia e comeremos. Não é indiferença ao sofrimento. É a demonstração de um homem que havia treinado tanto a distinção entre o que é seu e o que não. É que quando a fortuna chegou para levar o que não era seu, ele simplesmente deixou que levasse e continuou sendo quem era. Isso é o que Epicteto chamava de ter exercitado, o que aqui exercitar ter se provido de faculdades de desejo e rejeição que não podem ser obstaculizadas nem derrubadas. E é o retrato mais concreto de uma vida sem ansiedade que a filosofia já produziu, não uma vida onde nada de ruim acontece. Uma vida onde o que acontece de ruim não toca o que é essencialmente seu. E assim chegamos à instrução final. Mas antes dela, vale registrar o que Epicteto disse nos discursos sobre a diferença entre quem aprendeu essa distinção e quem não aprendeu. Ele disse: vai ereto e livre, confiando nessas opiniões e não no vigor do teu corpo, porque o vigor do corpo externo pode enfraquecer, pode ser tirado, pode ser destruído. Mas as opiniões, o juízo correto sobre o que é seu e o que não é, essas ninguém pode tirar. E o homem que anda ereto e livre não é aquele que nunca enfrenta a adversidade. É aquele que, ao enfrentá-la, sabe exatamente o que está em risco e o que não está. Sabe que o que pode ser perdido, a posição, o dinheiro, a saúde, a reputação, nunca foi o fundamento da sua liberdade. E que o que não pode ser perdido, o seu julgamento, o seu caráter, o seu alvedrio, continua intacto. Essa clareza é a diferença entre o homem que a adversidade destrói e o homem que a adversidade forja. Epicteto escreveu no seu manual: por tuas as coisas que são alheias, e por alheias as que são tuas, serás impedido, te afligirás, te perturbará, e queixar-te-ás tanto dos deuses como dos homens. Mas se tomares por teu só o que é teu, e por alheio o que é alheio, ninguém nunca te forçará, ninguém te impedirá, não te queixarás de ninguém, não acusarás ninguém, não farás coisa alguma contra a tua vontade, não terás inimigo, ninguém te prejudicará, e não sofrerás coisa alguma que te cause dano. Isso não é espiritualidade, é mecânica. É a descrição exata do que acontece quando a mente para de lutar onde não tem poder e começa a trabalhar onde tem poder absoluto. Esse é o fim da ansiedade, não quando a vida fica fácil, quando você para de pedir que ela fique. Se este vídeo te moveu, deixa o like e se inscreve na Forja da Vontade. Cada semana, uma nova lição forjada nos textos dos maiores filósofos da história, sem ruído, sem enfeite, só o essencial. Nos vemos na próxima Forja.